Olá, hoje nós recebemos aqui no programa Entrevista, em multiplataforma para você, da rádio, TV, câmara e também na internet, na página do YouTube e no Facebook, o secretário municipal de saúde, José Eduardo Fogolin. E a nossa pauta específica do Conselho Municipal de Saúde é a pactuação da transferência dos serviços oferecidos na unidade de pronto atendimento, a UPA da Bela Vista. Como você bem sabe, todos esses serviços são realizados diretamente pela Secretaria Municipal de Saúde, com contratação também através das escalas na Fundação Regional de Saúde Estatal aqui do município. Mas nós vamos falar especificamente como esse modelo de gestão está sendo adotado para a Bela Vista e por quê. Secretário, obrigado por ter vindo falar conosco. Você falou com dengue num programa específico aqui na rádio, na TV Câmara, no outro estúdio. Por que a gestão da transferência por organização social, essa modelagem que você está pensando para a Bela Vista? Olá, Nelson. Olá a todos os telespectadores. É muito importante ter esse espaço. Esse espaço ele atinge grande parcela da comunidade de Bauru e região para a gente poder discutir vários assuntos. E eu agradeço o espaço que sempre é oferecido pela saúde. Antes de entrar especificamente o porquê dessa mudança de gestão, Nelson, é importante a gente olhar a história que nós temos na rede de urgência do município. Em 2004, eu já era servidor municipal, nós tínhamos uma unidade de pronto-socorro. Os demais, como Bela Vista inclusive, era uma unidade básica de saúde com pronto atendimento. Aliás, foi a primeira unidade que eu trabalhei como médico quando voltei para Bauru. Quando a gente olha o cenário agora de 2019, nós temos 4 UPAs, um pronto-socorro central, o pronto atendimento infantil que existe, ele está em fase de reforma, e o SAMU. Então, todos esses equipamentos de saúde, eles precisam de gente. Foi muito importante, no momento, conseguir o recurso do Ministério da Saúde, construir unidade de pronto atendimento, mas nesse período houve o aumento de serviços, mas saúde, e em especial educação também, ele é feito com pessoas. Não dá para você abrir um serviço de saúde e não ter servidor, trabalhador da área da saúde para tocar o serviço. Quando da inauguração em específico da UPA da Bela Vista, só fazer uma pontuação histórica aqui, nós fizemos matérias a respeito e foi feito já um levantamento à época que a abertura de equipamentos disso no tempo, lógico, ia gerar a necessidade de cobrir a defasagem de mão de obra. Perfeito. Inclusive na inauguração da UPA do Bela Vista, eu estava no Ministério, eu estive aqui na inauguração, é um equipamento muito importante para uma região que é uma região carente da cidade, é a região mais populosa, a região noroeste, quase 160 mil pessoas estão naquela região, a região mais populosa da cidade. Só que o que acontece? Durante esse período, além do déficit de servidor, nós tivemos um aumento populacional. Aumentou a população de 2004 para 2019 e a população envelheceu, doença crônica. Então nós temos situações hoje que não houve um acompanhamento durante esse período do aumento da rede básica e do aumento também de servidores na urgência. A UPA do Bela Vista, ela é a unidade que, do ponto de vista estatístico, é a que mais atende da cidade. Por quê? Aquela região nós temos um déficit de cobertura de atenção básica, nós tivemos empreendimentos que foram para aquela região, como do Minha Casa Minha Vida, e que não tiveram equipamentos de saúde da atenção básica que pudesse dar esse suporte. Em especial, a gente pode observar, de todo o atendimento municipal da área da saúde, 65% vai para a urgência. Então, nós temos um volume muito grande. E aí, voltando especificamente, então, mas por que mudar o modelo de gestão, Fogolin? Por que você não contrata servidores? E aí eu quero deixar uma coisa muito bem clara para todo mundo. Foi o que eu fiz. Nós tínhamos já a lei das organizações sociais, a lei da OS, aprovada do ano passado. Até o momento, nós não abrimos nenhum chamamento público para a organização social, porque justamente o prefeito colocou, Fogolin, vamos ampliar o número de servidores ao máximo, até o limite de responsabilidade nosso. Responsabilidade fiscal, que não é uma escolha do prefeito. Sim. Então nós chamamos, quando eu assumi a secretaria, eu tinha um déficit de mais de 600 servidores. Isso foi claro, na primeira semana a gente divulgou esse déficit. Logo no meio do ano de 2017, infelizmente, nós tivemos um limite de responsabilidade fiscal e ficamos quase um ano sem poder contratar. Então, a partir do momento de 2018, no meio do ano, que abriu a possibilidade de contratação, nós contratamos mais de 350 servidores, somente para a área da saúde. Foram 238 chamados já e 112 estão agora na fase de contratação. Nesta semana que passou, toda semana no Diário Oficial
tem a área da saúde aguardando para ser publicado. E o servidor ele tem 60 dias para poder assumir. Então, o primeiro movimento que foi feito foi ampliar o número de servidores e somente numa situação de limite de responsabilidade que nós faríamos. Só para vocês terem uma ideia, para cobrir a rede de urgência, Nelson, nós temos hoje uma necessidade de 25 mil horas mês. São 25 mil horas que eu preciso para cobrir o mínimo da rede de urgência. Então, nós fizemos... Médico isso? Médico, não, todos os servidores. Enfermeiro. Atendente, enfermeiro, técnico de enfermagem, o pessoal que faz a digitação, porque eu preciso lançar a produção do atendimento para o SUS, senão não vem o recurso, médico para atender. E o que acontece? Quando a gente olha o segundo quadrimestre de 2018, que são os dados que a Secretaria de Finanças nos apresentou, Bauru, ele tinha como despesa com saúde quase 500 milhões. E nós tínhamos em relação à própria receita 480 milhões. Então nós já estávamos ali atingindo um percentual de 50,63%. O limite é 51,3%. Então nós contratamos servidores, chegamos ao limite e para que nós tenhamos o serviço, nós temos que lançar mão de outras estratégias de gestão. E em especial, eu conheço muito as pessoas que estão no Bela Vista. Quando a fundação veio, era uma lógica de tirar do limite de responsabilidade a fundação. O Tribunal de Contas do Estado, ele interpreta isso como prestação de serviço e entra como pagamento de pessoal. Então, os médicos da fundação, a própria Sorri, que pratica a estratégia de saúde da família, todos entram no cômputo geral do limite de pessoal. O Tribunal de Contas, que é Araraquara, que avalia as contas de Bauru, o próprio auditor esteve aqui, a gente mostrou o projeto. Se integralmente a UPA do Bela Vista fosse para uma organização social, para uma instituição que tocasse a gestão, porque a gestão é municipal, a gestão é pública, seria apenas o gerenciamento. A prestação do serviço? A prestação do serviço seria a retirada, mas não é somente isso. Cada servidor da UPA do Bela Vista, quem trabalha na urgência, não tem direito a ponto facultativo, não tem final de semana, não tem férias, não tem feriado, então as pessoas estão adoecendo. Quem é servidor da UPA do Bela Vista, quem é servidor da urgência, eu sou médico do SAMU, eu sei o que é ficar 12 horas, 24 horas de um plantão e não consegue tirar um abono que é um direito estatutário. Não é simplesmente você, porque eu não tenho quem colocar. Eu como médico, se eu não for, não tem outro médico, porque ele já está com a carga horária estourada e ele também já está totalmente sem condições, eles estão adoecendo. O servidor adoece, o servidor fica cansado. E a UPA do Bela Vista, ela foi avaliada como uma unidade que já tem um déficit de funcionários. E todo esse conjunto de servidores manterão todos os seus privilégios e direitos. Ninguém vai sair de lá. Quem quiser ir para a rede básica, pode ir para a rede básica, mas nós temos ali uma necessidade na UPA do Meridota, na UPA do Ipiranga, no pronto-socorro central, no pronto atendimento infantil, que volta à pediatria para atender. Nós temos no SAMU, então nós temos vários outros equipamentos da urgência que ele manteria a sua carga horária e o horário que ele trabalha. Então, você quer dizer que o servidor que quiser ficar na UPA da Bela Vista, ele poderá fazer opção para isso? Ele pode fazer opção dentro das outras UPAs. Ok. Inclusive, vamos analisar do ponto de vista de trabalho. Uma determinada organização social que tiver o chamamento público e for selecionada, ela vai precisar de trabalhador. Ela vai precisar de uma mão de obra especializada. E quem é o profissional mais especializado hoje? É quem está na UPA. Então pode ser, inclusive, por processo seletivo, uma outra contratação. Ele pode ter um outro vínculo. O profissional de saúde pode ter mais uma profissão. Eu ia perguntar isso para você, que é uma questão natural de gerenciamento. A gente tem uma capacidade de oferta de profissionais aqui no mercado, tem formações de faculdade específica, como o público bem sabe, e a contratação através da organização social, um ente privado, enfim, cumprindo todas as obrigações do poder público, obviamente que faz o controle disso da forma da regulação, o que prestar serviço e como, se não tem duplicidade de mão de obra ou tem as escalas e, no fim, esse mercado de trabalho, se ele pode ser absorvido pelo que tem disponível hoje. Sem dúvida, hoje o Bauru, ele tem equipamentos de saúde variados, eu tenho a rede privada, eu tenho a saúde no sistema público dos hospitais de gestão estadual, eu tenho um ambulatório, nós temos a rede municipal que vem ampliando. Então, o mercado de trabalho, hoje, ele está aberto na rede de saúde. Então, para o servidor municipal, e eu quero me dirigir a todos os servidores, em especial
aos meus amigos da unidade de pronto atendimento que a Secretaria Municipal de Saúde fez todos os esforços para manter com o servidor. Foram contratados 350. Chegou no limite de responsabilidade. Mais do que isso, nós não podemos contratar. E nós levamos o assunto para o Conselho Municipal de Saúde, que é o órgão deliberativo das ações em saúde. Então, no dia 23/7, em deliberação com o Conselho, foi aprovado por unanimidade apenas a UPA do Bela Vista. Por que a UPA do Bela Vista? Porque ela tem uma complexidade maior, já tem o médico da fundação naquela unidade e a gente precisa ter esses profissionais trabalhando na rede, nos outros serviços. Então, foi colocado para lá. Nós teremos indicadores, até porque com um contrato de gestão com uma organização social, ele vai da segurança da portaria da UPA até a equipe de limpeza, fornecimento, compra de medicamento, compra de insumos como seringa, agulha, todo o processo de indicador. Se o usuário ele reclama, eu vou ter um conjunto de indicadores e metas que, se a organização social não cumprir, justamente a gente pode utilizar esse valor como teto de repasse. Então, uma vez imaginando, desculpa, esse sistema de gestão funcionando, eu tenho depois uma questão natural lá na frente de possibilidade de parâmetro, de referência. Não há nenhum melindre em comparação entre as outras unidades de pronto atendimento, com características parecidas para as áreas específicas, para ver como se comporta do ponto de vista aquela que é feita diretamente pelo servidor público e aquela que é feita pela organização social. E quem vai avaliar e quem acompanhar, inclusive, Bauru pretende fazer um modelo de acompanhamento com a própria representatividade da Câmara Municipal, Ministério Público, Conselho Municipal de Saúde e avaliar os indicadores. Este modelo de gestão, nós temos um modelo fundacional, um modelo de administração direta e um modelo de organização social. A UPA, ela tem essa necessidade em começar pela UPA pelo limite de responsabilidade. Eu não consigo contratar mais. A outra questão é avaliar. Nós já temos um modelo teórico, que seria uma OS, que é a Sorri, que já exerce há muitos anos a prestação da estratégia de saúde da família no município. Agora, se a gente abrir uma unidade básica de saúde e avaliar, junto com o Conselho Municipal, a unidade passando por uma prestação de OS, que pode ser Sorri ou outra, sairia do limite. Nós abrimos o Chapadão, o Jussara Celina, unidade básica de saúde, deve ser com servidor. Abrimos agora, no final do mês, começo do mês de fevereiro, a gente vai abrir o Chapadão e avaliar se vale a pena também discutir com o Conselho as novas unidades básicas nesse modelo, porque eu já estou com a Sorri, já estou com uma equipe. Outro ponto, Nelson, são equipamentos de especialidade. Muito pouco provável um médico especialista preste um concurso para ficar vinculado à carga horária. Ele vai jogar uma carga horária muito mínima para a prestação de serviço. Exemplo, endocrinologista, radiologista, né, médicos mastologistas. Então, nós temos também uma dificuldade de justamente fazer a contratação de especialistas por concurso público. O concurso público, muitas vezes, ele abriga a vinda do especialista, mas ele vai para dar plantão. Ou ele vai para a UPA para fazer carga horária. Então, o modelo de organização social pode, nos serviços especializados, nos novos serviços, dar oportunidade para o gestor, pode ser na minha gestão ou em próximas gestões, de ter ferramenta para justamente fazer a gestão. Por quê? O objetivo final é oferecer um serviço de saúde adequado para a comunidade e para que o servidor também seja valorizado. Eu sou servidor de saúde. Nessa projeção inicial que vocês fizeram, questão de custeio natural que seja colocada na mesa. Vocês compararam a estrutura que vocês têm disponível hoje com outro serviço para saber como compõe essa questão, porque o fundo da origem do recurso é o mesmo, o orçamento municipal. É o mesmo. O orçamento está dado. Nós sabemos também que, do ponto de vista do Estado de São Paulo, novo recurso muito pouco provável. O orçamento está fechado, né? O orçamento já foi, a lei orçamentária já foi votada, já da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, a gente já sabe o orçamento. Federal, mesma coisa, ainda mais com a emenda constitucional 95. Sim. Então, nós Mas, sabemos, infelizmente, piora o cenário para a tentativa de buscar novos recursos. Novos recursos na expectativa de serviços específicos. Agora, para o município, a gente vem fazendo duas ações que foi muito importante no ano de 2018. Revisão de contratos e convênios. Muitas vezes, não é só na área da saúde e não é somente em Bauru. Determinadas secretarias empenham ou fazem a reserva orçamentária, empenham um contrato
na sua totalidade. E você não consome, ou você não, entre aspas, gasta, utiliza todo esse recurso. Então nós fizemos uma revisão de 2017 e 2018, série histórica, isso aconteceu na frota, na gestão da frota, que a gente consegue, com este volume orçamentário, a gente teve uma redução de 20%, mantendo a manutenção adequada, mas esse recurso pode ser redirecionado para outros pontos, compra de medicamento ou outras ações. E especificamente, a gente sabe que o volume financeiro é importante. Para passar para uma gestão de OS, em hipótese alguma, nós passaríamos por uma gestão que aumentasse a despesa. Então nós avaliamos as UPAs que são do mesmo porte, do mesmo tamanho, digamos assim, do mesmo número de trabalhadores que nós temos na UPA do Bela Vista em outras cidades. Tá. Catanduva, municípios que já têm gestão por organização social há muito tempo, e avaliamos indicador, resultado. Conversei diretamente com os secretários de saúde de vários municípios do estado de São Paulo, e a gente observou que do mesmo porte que a UPA de Bauru, que a UPA do Bela Vista, o custo operacional médio de 1.300.000. O que a gente tem de custo operacional hoje supera esse valor. Você trabalha com 1.700.000 na condição própria. Até porque, por uma questão, é isso, número, acho, né? Mais pela questão de pagamento pessoal. Tá. E com todo direito, o servidor municipal de Bauru teve uma conquista que é o PCCS, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Eu sou servidor municipal, foi uma conquista muito importante, mas à medida que o servidor ele vai tendo tempo de prefeitura, o valor hora de trabalho dele é um valor hora de trabalho mais qualificado. Na prática, é uma ferramenta de gestão. Você está dizendo que no comparativo para o mesmo modelo, suporte, tamanho e tipo de serviço, é mais caro fazer de forma direta. Nessa situação do pagamento pessoal está mais caro. Então a gente vai ter condições, porque uma hora extra de um médico ou uma hora extra de um profissional que já tem tempo, ele é mais caro do que uma hora do salário do piso da categoria. Okay. Então, o que a gente avalia é custo com o pessoal e muitas vezes também situações operacionais. Hoje na UPA eu tenho que ter um contrato para prestação de serviço de limpeza, um contrato para compra de medicamento, um contrato para vigia. Quando a gente fecha um contrato com uma organização social, a gente vai ter todo esse conjunto operacional. Você pretende fazer o contrato fechado para todos os serviços? Eu sou do interior, o interior fala porteira fechada. Tá. Então, na verdade, a gente vai pôr no papel, na ponta do lápis, custo-benefício, na ponta da negociação, o servidor mantendo o seu direito e retornando ao servidor o direito estatutário. O servidor hoje não consegue tirar abono. Quem é da urgência não consegue tirar abono. Então, são várias situações. E quem também gerou esse processo, quem colocou? É o cidadão, que avalia a UPA. Vou dar um exemplo muito claro. A mesma solução para o mesmo problema em locais diferentes. Pediatria. Okay. Pediatria na UPA do Geisel e pediatria na UPA do Bela Vista. A equipe, ela é uma equipe qualificada, faz a mesma prestação, só que a resposta da comunidade na UPA do Geisel e da UPA do Bela Vista foi diferente. Por quais motivos? Simples. A UPA do Bela Vista, ela está inserida numa região que tem uma carência de acesso de pediatria. Então, são várias situações que colocaram uma necessidade de a gente experimentar um modelo de gestão com estudo, porque a gente já vem estudando esse processo há muito tempo, e só iniciou depois que nós fizemos todas as contratações. E vamos continuar contratando. Por quê? Porque servidor exonera, aposenta todo mês, toda semana. E a gente precisa repor esse conjunto. Então, é uma política que a gente tem que manter. Então, vai ter. E a questão da Previdência, que se fala, a FUNPREV, passando para a OS, não vai cair a arrecadação FUNPREV? Não pode ser alguma. Nós temos hoje, com o financiamento, com a contratação que a gente está fazendo das reposições, e claro, não é este secretário que vai sair, como se fala, vai se terceirizar? Não. Primeiro que é terceiro setor, não é uma terceirização, mas não é desta lógica. Eu sou uma lógica municipalista, de administração direta, e situações específicas, como gestor, a gente precisa lançar a mão. São estratégias, e que vai manter a garantia do servidor e o financiamento da FUNPREV. É que na FUNPREV, no tempo, é uma conta matemática, eu acompanho esse assunto há bastante tempo. Quando você pega um tipo de equipamento com a quantidade de servidores e não mais repõe ele diretamente para aquele serviço, pensando num contrato de médio e longo prazo, isso tem efeito previdenciário, não tem jeito. É uma ferramenta que o governo trabalha com duas dificuldades. Uma, o limite da lei fiscal, para poder compor aquilo que a lei permite para gastar com fiscal, e o outro, de ter que prestar o serviço lá para essa demanda e superar as carências que estão postas no mercado.
A grande questão é que assim, o pagamento da Funprev ele vai até o limite de responsabilidade fiscal. E isso sempre vai manter. Por quê? Primeiro que o PCCS joga o gasto com pagamento pessoal mais acima também. Então, nós temos uma evolução na contribuição. Nós temos essa evolução da própria contribuição. Então, o limite de responsabilidade, ele está hoje 50,68. No mínimo, ele vai continuar. Porque... É que aí é o limite que até onde o governo pode ir, não tem jeito. Então, efeito de caixa da Funprev não tem jeito, é uma conta simples. Se você deixa de contratar, você gera menor receita no tempo lá. Mas é justamente isso. Se este caixa ele vai manter sempre nesse limite, porque de 50 não vai abaixar. Porque esse é o que a gente já tem contratado hoje. Nós estamos falando de serviços que a gente está pagando hora extra. Então, até essa própria evolução, esse acompanhamento, que é importante, a gente vai fazer. E a lógica mesmo da organização social é para serviços específicos. É lançar a mão em locais onde a gente não tem pessoal hoje, não está conseguindo fechar, e é justamente essa lógica que a gente pretende dialogar. Eu acredito que a questão do Bela Vista, ela possa ter gerado uma situação justamente pelo diálogo. A gente tem uma linha que é o próprio Conselho Municipal de Saúde, que tem representantes dos trabalhadores, mas pessoalmente eu fiz uma reunião com os servidores, eu chamei na secretaria todo o conjunto de servidores da Bela Vista, muitos ali que já trabalham comigo há muito tempo na rede de urgência, eu como médico e a equipe, e fazer o trabalho de um processo. A preocupação do servidor, a grande preocupação é manter o seu horário, não perder direito, e isso em hipótese alguma a gente vai tirar do servidor. O servidor faz o horário 12/36, ele vai continuar fazendo 12/36. Ele está no Bela Vista, amanhã ele pode estar no pronto atendimento infantil, como era. Os trabalhadores que estavam no pronto atendimento infantil foram para o Bela Vista e vão retornar. Há uma preocupação natural dentro da dificuldade dos gestores, não é só Bauru, dos outros municípios, nos encontros anuais do Tribunal de Contas, como você posicionou, de pegar essa dificuldade em relação à questão da economia, a receita, que é vinculada ao aumento do percentual gigantesco por causa da carência do financiamento nacional em relação à saúde. Você tem que lidar com isso todo dia, ter que prestar o serviço, a carência de servidores que foi apontado aqui de defasagem no tempo, e a obediência ao limite fiscal. Está resolvido com o tribunal o fato de ser prestação de serviço, porque quando é exames e cirurgias ou serviços de saúde, o tribunal não tem feito apontamentos. Agora, quando é mão de obra específica, questão laboral, ele sempre põe em confronto o limite com a questão do cumprimento da lei. Obviamente, nós temos entendimentos do Tribunal de Contas. Justamente esta orientação foi conversada com o tribunal que avalia as contas de Bauru, que é a referência específica aqui de Araraquara. Nós colocamos essa discussão à mesa e nós temos também outras localidades, outros municípios que já têm entendimento de aprovação das contas no tribunal. O que o Tribunal de Contas do Estado, ele é claro e a gente também concorda, é não fazer a burla do processo. Olha, eu vou tirar o profissional aqui, vou pôr o outro profissional, como hoje é a fundação. A fundação ela é prestação de serviço específico, ela não é contrato de gestão, ela é um convênio médico. Isto entra no pagamento pessoal. Sorri é um convênio de prestação de serviço de equipe, entra no pagamento pessoal. Agora, quando você avalia um equipamento de saúde, faz o contrato de gestão e o serviço como um todo, os entendimentos de gestões de outras secretarias, de outros municípios, acontece dessa forma. A mesma questão é a Secretaria de Estado. O Hospital Estadual de Bauru é uma OS que toca e não teve nenhum impedimento do Tribunal de Contas. Ele encara como o serviço como um todo está sendo prestado, um contrato de gestão, ele não está no limite de pagamento de pessoal. Secretário, qual que é o passo agora das pessoas que não dominam isso no dia a dia, do ponto de vista de gestão administrativa? Tem um credenciamento com base na lei de OS para ver se o credenciamento é prévio, ver quais eventuais entidades aqui podem e se colocam habilitadas para isso, para depois fazer um chamamento público formal? Sim, não é um processo rápido. Não é um processo rápido. É um processo em que você faz uma qualificação, ou seja, você avalia, abre uma publicação para que as empresas específicas da área da saúde, as organizações sociais, elas se qualifiquem. O que é a qualificação? Dentro da nossa lei, é uma etapa do processo. Ou seja, ela vai apresentar documentação para avaliar se a documentação dela
é compatível com a nossa lei. Okay. Se o estatuto da organização é compatível com a nossa lei. E aí o município pode dar uma outorga, que é a qualificação desta entidade para o município de Bauru. Após esse processo, existe o chamamento que a gente faz do contrato. É para qual é o objeto? Okay. Qual é o objeto? E a gente põe valor, que é a carta de valores, e a carta de metas. Existem municípios que fizeram um processo num único movimento. A própria Secretaria de Estado, se não me engano, ela está fazendo um movimento único. Até para o tempo ele ser encurtado, abre a qualificação e o chamamento. Então, a nossa equipe jurídica é uma equipe que vai ficar específico na Secretaria, porque para fazer esse processo, nós tivemos que ter uma alteração da estrutura da Secretaria, no sentido de ter uma equipe de acompanhamento de contrato e convênio específico, porque é uma nova modelagem. Então, todo esse processo, olhando onde os outros municípios erraram, para a gente não cair na mesma armadilha. Então, todo esse processo a gente quer fazer de uma maneira muito tranquila. Começa pelo credenciamento ou ele já está pela sendo... qualificação, que é o credenciamento, e o chamamento público do contrato de gestão, que é o objeto, quais são as metas, o que a gente quer. O que a gente tem hoje? Hoje nós temos um esboço, e o prefeito está avaliando, jurídico, finanças, valor e o que a gente quer de meta. Okay. Para depois, do ponto de vista de chamamento, avaliar a qualificação. É publicar e falar, empresas que querem vir para Bauru, instituições, organizações que queiram vir para Bauru para se qualificar e prestar serviço. E depois a gente publica o objeto. Olha, este é o contrato de gestão. É para isso e eu quero que faça esse tipo de atendimento com esta meta e este indicador. E a gente define valores com valor teto especificado. Qual a previsão do calendário para a qualificação e depois da abertura do contrato? Pela avaliação que a gente olha nos outros serviços, de 8 meses. Tá. Considerando os ritos processuais da administração pública, considerando idas e vindas, chamando o Tribunal de Contas, levando para o Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público, para a gente fazer um processo que, como é o primeiro processo do município, que a gente faça com toda a tranquilidade. Por esse motivo também, Nelson, é importante que o servidor ele fique tranquilo, porque é um processo ainda que a gente faz de abertura, a gente está na fase de análise dos chamamentos, do edital. Então, é todo um processo que a gente teve que esperar respostas, inclusive do próprio Tribunal de Contas, e modelos anteriores. Quais são os modelos que Bauru pode pegar como experimentação? Então, é um processo que a gente precisa ter tranquilidade. Não pode ser feito de uma maneira assodada, a gente precisa de um processo de tranquilidade. Por isso que eu vejo que um horizonte temporal de 8 meses, obviamente que nós faremos todos os esforços para a gente poder ter uma resposta para a comunidade, para a população mais rápida e principalmente para o próprio servidor, porque eu vou dar a possibilidade de garantia de um direito estatutário, que é o abono, que é a licença, que é férias, e ele precisa disso, principalmente quem trabalha na urgência. Fulio, aproveitar a sua presença aqui e tentar retomar, lógico, com o novo governo do estado de São Paulo, a natural troca dos comandos na área de saúde, se tem uma previsão de agenda para a tentativa do programa que foi discutido ano passado, participei lá junto à USP com a tentativa de reunir todos os secretários municipais, já foi feita a divisão do ponto de vista geográfico e administrativo da Divisão Regional de Saúde para Botucatu, que me parecia que era uma questão pendente nessa história, se isso será retomado com o Estado, visando a regulação e internação de vagas aqui pela cidade, numa central regional. Isso sim, eu tenho 2 acessos à Secretaria de Estado. Um é pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde, que todo mês nós sentamos em São Paulo, discutimos as pactuações de políticas públicas na área da saúde para a região e para o estado de São Paulo, porém a gente já buscou uma agenda com a Secretaria de Estado, né? A gente está avaliando porque a gente não conseguiu ainda fazer o contato, a equipe está se formando agora. O secretário Zé Henrique Guerman, ele trouxe uma equipe que foi nomeada, nós temos hoje 14 dias de governo. Nesses 14 dias de governo, ele teve uma transição, teve uma série de prioridades e a gente pretende fazer a agenda com a Secretaria de Estado até fevereiro para poder colocar as demandas, principalmente a demanda da regulação. O que a gente já tem, que era um compromisso da gestão anterior, que foi passado na transição, era a continuidade da discussão da regulação. A CROSS, que é a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, que está em São Paulo, cidade de São Paulo, gerida pelo Estado, vir para a região. Quando a gente fez essa discussão,
tivemos algumas diferenças de opinião em relação aos municípios da região de Bauru, Lins e a região de Botucatu, que era a mesma DRS, que justamente não era o município, mas na cidade de Bauru ficaria sediada a regulação. Por questões de opiniões divergentes, a região de Botucatu, junto com o conjunto político, fez o pleito para a nova DRS e foi publicado no final do ano passado um decreto instituindo a nova DRS. O que precisa agora é justamente legislação, porque para criar uma DRS você tem que criar cargo, tem que criar comissões e você precisa ter uma rubrica dentro do orçamento, que foi publicado dia 11, a rubrica. Eu acompanhei no Diário Oficial, foi publicado. Agora, esta separação, do ponto de vista para o diálogo da regulação, facilita. Na minha avaliação, facilita, porque tanto Bauru quanto a região de Lins são favoráveis ao processo de regulação. Botucatu tem outros interesses específicos. Tem outros equipamentos e discutiria localmente. Então, acho que do ponto de vista da regulação, ele é muito importante. Do ponto de vista dos municípios, eu tenho outra visão. Eu acho que quanto mais unido, melhor do ponto de vista da regionalização do Sistema Único de Saúde. Então, são questões diferentes, mas especificamente naquilo que você coloca, o processo de regulação, ele mantém a discussão, esperamos a transição, que é natural, e voltaremos agora. Com a separação das DRS, fica até mais fácil o diálogo, porque existe um consenso entre os municípios da região de Bauru e os municípios da região de Lins, porque o conjunto de equipamentos que a maioria das pessoas, do cidadão dessas cidades internas, estão nesse complexo. O que a gente vai ter que discutir é a referência da alta complexidade de Botucatu, do Hospital do Amaral Carvalho de Jaú. Então, discutindo a alta complexidade, arredondando a alta complexidade, a discussão da regulação fica, de certa forma, com espaços mais flexíveis de diálogo. Do ponto de vista de criar uma nova regulação, se você perguntasse qual a sua opinião, eu diria que do ponto de vista de Sistema Único de Saúde, do ponto de vista administrativo, seria melhor estar junto, até porque tem custo. Custa criar uma nova DRS. Falta recurso, falta dinheiro para pagar exame, para pagar cirurgia, por parte do Estado, inclusive. E vai criar mais um custeio, mais um custo direto para a Secretaria de Estado. Porque você precisa de pessoal. Nós já temos uma DRS que falta servidor. Sim. Então, criar mais uma DRS, eu posso estar utilizando esse recurso que é custeio para pagar a cirurgia que eu tenho fila. Ok. Bom, muito obrigado por você ter discutido especificamente conosco aqui a tentativa de compreensão da modelagem para os serviços de OS para a unidade da Bela Vista. Muito obrigado, Nelson. Agradeço a todos que acompanharam a nossa entrevista. Eu gosto muito de vir aqui, a gente tem trabalhado diretamente, esclarecendo para a comunidade, para todos que nos assistem, as dúvidas e as questões da área da saúde que são muito pertinentes. Obrigado mais uma vez. Obrigado na nossa missão. E você pode acompanhar esse programa a hora que você quiser, para assistir também pelo YouTube. Só digitar TV Câmara, em vídeos, tem lá as entrevistas, vai ver o rosto de José Eduardo Fogolin, secretário municipal de saúde, para você assistir na íntegra a hora que você quiser. Até o nosso próximo encontro. Eu fico fazendo propaganda do YouTube.